Oi, gente, tudo bem? Como vão? Então, vamos então para alguns exercícios, um exercício de revisão, pessoal, para a gente começar a fechar essa questão de tabela periódica. Não deixe de acompanhar os exercícios, porque tabela periódica está diretamente ligada depois com ligação. Diretamente ligada é ótimo, né? Está ligada, está relacionada com ligações químicas, ok? Então, não perca lá, não deixe de fazer, não deixe de acompanhar. Se não acompanhou o exercício, volta, tira dúvidas da plataforma, não tenho visto vocês por lá, então fiquem atentos, ok? Então, vamos lá, pessoal. Você deve ter lá o seu material para imprimir, para você poder me acompanhar, tal qual foi feito com outra atividade, ok? Então, lá, imprima a sua atividade para você vir acompanhando aqui comigo. Muito bem, pessoal. Então, lá, classificação periódica dos elementos, exercício de revisão, aula 6, portanto. Então, ele pede para você determinar, no primeiro exercício, que grupo e período que pertencem aos elementos citados. Bom, então vamos lá, pessoal. Com calminha. O elemento A, ele é um calcogênio do terceiro período. Então, se ele é um calcogênio, pegue sua tabela periódica. É o grupo 16 da tabela periódica. Então, grupo 16, terceiro período. Tudo bem? O elemento B é o metal alcalino do sétimo período. Metal alcalino, pessoal. Metal alcalino, grupo 1 da tua tabela periódica. Grupo 1, sétimo período. Tudo bem? O elemento C, número atômico 44. Então, o que acontece, pessoal? Se ele tem o número atômico, o que você precisa fazer? Você precisa fazer distribuição eletrônica. Então, distribuir 44, tudo bem? Olhe para mim agora, pessoal. Terminou em D6. D6, D é o centro da tabela periódica, correto? Então, acompanhe aqui meu raciocínio. Então, lá. O esboço da tabela. O que você não pode perder de vista? Aqui é o grupo 1, ou 1A, na nomenclatura mais antiga. Aqui começa no grupo 3 e aqui começa no grupo 13. Você tem os 4 blocos, S, P, D e F, que são aquelas duas séries dos lantanoides e actinoides. Tudo bem? Então, significa o quê? Que se teu exercício, se teu elemento terminou em D6, ele está no centro da tabela periódica, correto? D6, tem 6 elétrons, olhe lá, 6 elétrons. Começa no 3, correto? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é o grupo 8 da minha tabela periódica. Tudo bem? De novo, acompanha. D6, 6 elétrons no subnível D. Subnível D é centro de tabela, começa em 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é o grupo 8 da tua tabela periódica. Que período, pessoal? Período é sempre o número de camadas. Quantas camadas você tem? E aí eu quero que você dê uma olhadinha aqui, pessoal. Olha lá. Camada é o número da frente. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5. Então, ele está no quinto período. Ele tem 5 camadas eletrônicas. Revisou? O elemento D é um gás nobre do segundo período. Gás nobre, pessoal, é a última linha da sua tabela, portanto, é a linha 18. Grupo 18 ou família 8A, na nomenclatura mais antiga. Tem exercício na tua apostila que usa a nomenclatura antiga, então tem que ficar mais atento. Segundo período. O elemento E, ele já te diz que era do grupo 5, sexto período. O elemento F é o elemento químico que possui 4 camadas eletrônicas. Se tem 4 camadas eletrônicas, ele está no quarto período. Tudo bem? E 5 elétrons na camada de valência. Quem tem 5 elétrons na camada de valência são os elementos do grupo 15, 5A, antigo 5A. Então, lá é o grupo 15 ou 5A. Bom, elemento G é a família do boro, quinto período. Família do boro, pessoal, são aqueles nomes especiais de família. Então, carbono, boro, carbono, nitrogênio. Então, a família do boro é o grupo 13. Tá acompanhando com a sua tabela aí? Pegue tua tabela, pessoal. Só para você dar uma acompanhadinha aqui. Quinto período.
E o elemento H genérico, número atômico 31. Fiz a distribuição eletrônica. De novo, terminou em P. Olá, bloco P da tabela periódica, correto? Então lá, subnível P vai do P1 até o P6. Eu tenho lá P1. Olha aqui, pessoal. Tem um elétron só. Então tá aqui, ó, grupo 13. Beleza? Então, grupo 13, quantas camadas? 1, 2, 3, 4 camadas, quarto período. Tranquilo? Bom, pessoal, então veja lá. Como é que ficou, então, na sua folhinha? Então, lá, o elemento A, grupo 16, terceiro período, o B e assim por diante. Dê uma olhadinha. Acompanhou? Então tá, pessoal, fez o exercício 1, lá localizamos os elementos, vai aqui para o exercício 2, aqui no quadro. Então, o exercício 2, ele pede para você fazer um esboço da tabela e localizar mais ou menos os elementos. Pessoal, o esboço da tabela é um rascunho da tabela. Então, lá, o que você vai fazer? Colocar lá um espacinho, 3, né? 4, 5, 6, 7, mais ou menos. Não esqueça que começa 1 e 2, grupo 3, vai até aqui, que começa no 13, então aqui vai até o 12, beleza? É um esboço, é um rascunho. Do 13 vai até o 18. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. O elemento A está no grupo 16, terceiro período. Então, grupo 16, mais ou menos aqui, meu elemento A. Elemento B, grupo 1, sétimo período. Grupo 1, sétimo período, aqui. Elemento C, grupo 8, quinto período. Grupo 8 tá aqui, pessoal, no centro de tabela. Quinto período, vou colocar mais ou menos aqui meu elemento C. Tranquilo? Elemento D, grupo 18, segundo período. Olá, grupo 18, segundo período, tá aqui meu elemento D. Ok? Tá me acompanhando? Elemento E, grupo 5, sexto período. Então, lá, grupo 5, tá lá no mesmo, tá um pouquinho depois, um pouquinho antes, né, do elemento C. Vou colocar o C um pouquinho mais para cá. Então, lá, quinto período, grupo 5, sexto período. Um pouquinho mais para baixo, tá aqui meu elemento E. Tranquilo? Tá me acompanhando? Elemento F, grupo 15, quarto período. Grupo 15, olá, pessoal, tá pra cá. Quarto período. Então, o elemento A tá no grupo 16, grupo 15, tá aqui meu elemento F. Mais ou menos. Quarto período. Elemento G, grupo 13, quinto período. Olá, o elemento G tá aqui no quinto período do grupo 13, e o elemento H, grupo 13 ainda, quarto período, aqui. Olá, é um esboço da tua tabela periódica, é isso que você tem que fazer quando você não recebe todo quadriculadinho, beleza? Uma parte importante, pessoal, quando você faz o esboço e que tem muitos elementos, não é comum aparecer com tantos elementos. A gente tá trabalhando com muitos para a gente poder ter uma ideia aqui, né? De como você monta. Mas quando você tem muitos elementos, é importante que você posicione eles comparando a posição com os próximos a ele. Tudo bem? Bom, localizei, posicionei num esboço da tabela periódica. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou responder o terceiro item. Então, lá, o que ele diz lá? Ele pergunta quais são as configurações gerais das famílias dos elementos D e F. Configuração geral é aquele N, S1, N-1, N-2, lembram? Que é um pouquinho mais trabalhosa, mas olha como é fácil. O elemento E. O elemento E está no grupo 5, certo? Olhe para mim. Então, D1, D2, D3. Então, ele vai terminar em D3, correto? O bloco D da tabela periódica termina sempre na penúltima camada. Então, lá, só para você lembrar aqui, olha aqui comigo, pessoal. Então, você tem o S, P, D e o F, correto? O S e o P sempre terminam na última camada.
Por isso que eu coloco sempre N. O D termina na penúltima camada. N menos 1. Se a última é N, penúltima é N menos 1. E o F termina na antepenúltima. Então, o F é N menos 2. Tudo bem? Então, volte. O elemento E está aqui. Então, D1, D2, D3, grupo 5, termina em D3. Da penúltima camada. Se a última é N, penúltima é N menos 1. Então, o elemento E tem sua família terminada em N menos 1, D3, configuração geral. O elemento D, pessoal, tá aqui, segundo período, grupo 18. É o bloco P da tabela periódica, correto? Então, olha lá, pessoal. Bloco P da tabela periódica termina, então, ó lá. P1, P2, P3, P4, P5, P6. P6. Da última camada, NP6. Correto? Não esquece, quando você tem o subnível P, você representa também o subnível S. Então, NS2, NP6. Tranquilo? Na letra B, pergunta, quais elementos apresentam propriedades químicas semelhantes? Se eles apresentam propriedades químicas semelhantes, significa que eles estão no mesmo grupo da tabela periódica. Anote. Circule propriedades químicas semelhantes, pega o teu marca-texto, puxa flechinha, mesmo grupo da tabela periódica. Grupo é linha vertical. Então, quais elementos estão na mesma linha vertical? H e G. Tudo bem? Quantas camadas eletrônicas possui o elemento A? Se o elemento A está na terceira linha horizontal, significa que ele tem 3 camadas de elétrons. Terceira linha horizontal, terceiro período, significa então que ele tem 3 camadas de elétrons. Tudo bem? Então, 3 camadas eletrônicas. Qual elemento encontra-se no mesmo período que o elemento H? Mesmo período, mesma linha horizontal, portanto, o elemento F. Lembra? Puxa o flechinho lá. Período é linha horizontal. Tranquilo? Letra E, eu quero saber qual é o número atômico de B. Pessoal, eu não estou usando a tabela. Então, olha lá, como é que eu faço para determinar o número atômico de B? Eu vou lá em B. B termina em S. Lembra? S1, S2. Ok? Então, lá, termina em S1. Que período? Sétimo período. Então, S1, sétimo período, termina em 7S1. Então, eu faço a distribuição eletrônica até chegar no 7S1. E aí, eu somo os elétrons. Enxergou? Lembre que elétron, também só para revisar, pessoal. Por exemplo, 7S1, aqui é a camada, subnível, número de elétrons. Somo o número de elétrons. Vai me dar 87. Acompanhou? Vamos para o último item, pessoal, da sua tabela. Então, lá, pergunta lá no item A. Qual apresenta maior raio atômico? Como é que varia o raio atômico? Para baixo e para a esquerda. Então, quem tem maior raio está no canto inferior esquerdo. Destes elementos, quem está no canto inferior esquerdo? B. Tudo bem? Olá, menor tamanho apenas entre os elementos do quarto período. Então, lá, pessoal, eu só quero saber entre os elementos do quarto período. Quarto período é este aqui. Quarta linha horizontal. Quem está no quarto período? O H e o F, correto? Bom, tamanho e raio são iguais. Quanto maior o raio, obviamente, quanto maior o raio, obviamente, maior vai ser o tamanho, certo? Então, lá, tamanho varia para baixo e para a esquerda. Só que eu não quero o maior tamanho, eu quero o menor tamanho. Se o maior tamanho tá para a direita, para a esquerda, desculpa, o menor tamanho estará para a direita. Então, entre G e H e F, quem tem maior tamanho é o F. Acompanhou? Quer revisar? Olha lá. Raio e tamanho variam da mesma forma. Quanto maior o raio, maior o tamanho. Correto? Muito bem. O que ele está pedindo? Entre os elementos do quarto período. Então, só me interessa esta linha horizontal aqui.
o H e o F, correto? Muito bem. Qual entre esses dois tem menor tamanho? Se o maior tamanho tá para esquerda inferior, o menor tamanho tem que estar para a direita, correto? Então, entre H e F, quem está mais à direita? F. Tudo bem? Ajeitou? Ok. Maior eletronegatividade. Como é que varia a eletronegatividade? Para a direita e para cima, não entrando os gases nobres. Então, se você olhar para a sua tabela que você tem aqui esboçada, pessoal, sem ser um gás nobre, olha lá, para a direita e para cima, quem tem maior eletronegatividade é o elemento A. Ok? Maior potencial de ionização. Quem tem o potencial de ionização? Também varia para a direita e para cima. Tá com o teu resumo aí, pessoal? Só que no potencial de ionização entram os gases nobres. Portanto, de todos esses elementos, quem tem maior potencial de ionização é o elemento D. Lembrando que potencial de ionização é a energia necessária para quê? Para que você tire um elétron desse átomo. Então, veja que o átomo D é um gás nobre, ele está estável. Para você tirar um elétron desse átomo, você precisa de muita energia. Tudo bem? Na letra E, ele pergunta, menor afinidade eletrônica apenas entre os elementos do grupo 13. Agora me interessa só o grupo 13. Então, o G e o H, só eles que me interessam. Quem tem menor afinidade? Lembra, pessoal, que a afinidade eletrônica, apesar do conceito ser inverso do potencial de ionização, a variação ocorre da mesma maneira. Por quê? Porque a quantidade de energia, se você absorve tanto, ou se você absorve 10 quilocalorias para tirar um elétron, quando esse elétron entra nesse átomo, ele vai liberar a mesma quantidade, 10 quilocalorias. Por isso a variação é a mesma, o conceito é inverso, mas a quantidade de energia é a mesma, por isso varia da mesma forma. Qual é o detalhe importante? Afinidade eletrônica e potencial de ionização, apesar de variar da mesma forma, na afinidade não entram os gases nobres. Por quê? Porque gás nobre não quer absorver elétron. Tudo bem? Então, não tem como você socar um elétron nesse átomo. Tá tranquilo? Ok, então vamos lá, pessoal. Entre os elementos do grupo 13, G e H, quem tem menor afinidade eletrônica? Então, lá, a afinidade eletrônica varia para a direita e para cima, então o maior seria o H. Portanto, o menor vai ser o G. Cuidado com esse menor. Tranquilo? Maior caráter metálico entre os metais de transição. Quais são os metais de transição? Puxe flechinha, pessoal. Metal de transição é o bloco D da sua tabela periódica. Então, o S e o P são representativos, o D é de transição e o F de transição interna, porque esse F entra aqui no D. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Quero saber caráter metálico entre os metais de transição. Então, metal de transição me interessa só o centro, E e C. Tá certo? Então, entre eles, quem tem maior caráter metálico? Eu sei que o caráter não metálico varia para o lado dos não metais. O caráter metálico para o lado dos metais. Esquerda inferior. Entre E e C, quem está no lado esquerdo inferior? O E. Tranquilo, pessoal? Acompanhou? Fez uma boa revisão aqui comigo? Ok, então, pessoal. Vá fazendo os exercícios, a gente já vai fazer correção desses. Ok? Então, foi um abraço, nos encontramos na próxima aula.